Depois da derrota em 3 eleições, o ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva chega ao poder vencendo no segundo turno o tucano José Serra. No final da aula passada, quando elencávamos o mérito e o sucesso do Plano Real, eu chamei a atenção para alguns problemas que ainda precisávamos resolver. Lembra? A fome e a profunda desigualdade eram frequentemente expostas nos jornais e nas revistas que circulavam pelo país. E como comentei com vocês, não era nem um pouco agradável de se ver. É nesse contexto que as propostas do candidato petista são abraçadas pela maioria dos eleitores, levando o ex-sindicalista, depois de seguidas derrotas, finalmente ao Palácio do Planalto. Como vimos nos gráficos da semana passada, a situação econômica do país em 2002 apresentou um momento extremamente desfavorável. Vivíamos altas taxas de desemprego, isso sem contar as frequentes visitas ao FMI, o que aumentava o nosso endividamento. E é nesse contexto que Lula recebe a faixa presidencial em 2003, iniciando o seu primeiro mandato. Para acalmar os que temiam um governo radical, Lula escreve uma carta à nação, se comprometendo com a democracia e com os fundamentos da economia. Para quem temia uma guinada radical, ele se comprometeu, entre outras coisas, com o tripé macroeconômico implementado por FHC. Nada mais, nada menos do que o compromisso com o câmbio flutuante, com a meta de inflação e com a meta fiscal. Aos poucos, o governo foi trazendo para o lado dele diferentes setores da economia, que eram representados em nomes-chave no governo. A conciliação era tão grande que até mesmo o partido que rivalizava com o PT desde 89 ganhava algum espaço no governo, como no caso do próprio Henrique Meirelles, que era filiado ao Partido Tucano. Ao longo do governo, uma série de escândalos de corrupção foram arrastando importantes nomes do partido. Nomes como o de José Dirceu, do todo-poderoso Antônio Palocci, de José Genuíno, de Ricardo Berzoini, ou seja, o discurso de moralidade que o Partido dos Trabalhadores sustentara quando estava na oposição, parece que estava sendo jogado na lama por essas lideranças que eram denunciadas.